Capítulo 1. Introdução. É fato histórico que, no início, ou próximo do início da que veio a ser conhecida como era cristã, o homem Jesus, cognominado Cristo, nasceu em Belém da Judéia. Os principais dados relativos ao seu nascimento, vida e morte, são tão bem evidenciados, que se tornaram razoavelmente incontestáveis, são fatos registrados e aceitos como essencialmente autênticos pelo mundo civilizado em geral. É verdade que há divergências de deduções baseadas em pretensas discrepâncias nos registros antigos, relativas a detalhes circunstanciais, mas tais diferenças são de importância mínima, pois nenhuma delas em separado, nem todas, conjuntamente, lançam a menor sombra de dúvida racional sobre a história da existência terrena do homem, conhecido na literatura como Jesus de Nazaré. Quanto a quem e o que ele era, há dissensões de graves consequências, dividindo as opiniões dos homens, e essa divergência de concepção e crença é mais pronunciada nas questões de maior importância. Os testemunhos solenes de milhões de mortos e de milhões de vivos unem-se, proclamando-o como divino, Filho do Deus vivo, Redentor e Salvador da raça humana, Juiz eterno das almas dos homens, o escolhido e ungido do Pai, em resumo, o Cristo. Outros a que negam sua divindade, enquanto exaltam as qualidades transcendentes de sua inigualável e incomparável virilidade. Para o estudante de história, este homem, entre os homens, é o primeiro e permanece na frente sozinho como personalidade guia no desenvolvimento do mundo. A humanidade jamais produziu um líder que se lhe compare. Considerado exclusivamente como personagem histórico, ele é único. Julgado pelo padrão da apreciação humana, Jesus de Nazaré é supremo entre os homens, pela excelência de seu caráter pessoal, pela simplicidade, beleza e valor genuíno de seus preceitos, e pela influência de seu exemplo e doutrinas no desenvolvimento da raça. A estas características notáveis de grandeza extraordinária, o cristão devoto adiciona um atributo que excede muito a soma de todos os outros, a divindade da origem de Cristo e a realidade eterna de sua condição de Senhor e Deus. Cristãos e descrentes reconhecem, igualmente, sua hegemonia como homem e respeitam a importância de seu nascimento para a história. Cristo nasceu no meridiano dos tempos, e sua vida na terra marcou, simultaneamente, a culminância do passado e o início de uma era de esperança, esforço e realização humana. Seu advento determinou uma nova ordem no contar dos anos e, por consentimento comum, os séculos anteriores a seu nascimento passaram a ser contados em sentido contrário, partindo do acontecimento pivô, e são designados de acordo. O desenvolvimento e queda de dinastias, o nascimento e dissolução de nações, todos os ciclos da história concernentes à guerra e paz, prosperidade e adversidade, saúde e pestilência, abundância e escassez, terremotos e tempestades, triunfos da invenção e descoberta, épocas de desenvolvimento do homem em santidade e longos períodos de degeneração na descrença, todas as ocorrências que fazem a história, são narradas em todo o mundo cristão, fazendo-se referência ao ano antes ou depois do nascimento de Jesus Cristo. Sua vida terrena durou 33 anos, e destes, apenas 3 ele os passou como um mestre reconhecido, abertamente envolvido nas atividades do ministério público. Sofreu morte violenta, antes que tivesse atingido o que agora consideramos como a plenitude da vida. Como indivíduo foi conhecido pessoalmente por poucos, e sua fama como personalidade mundial generalizou-se apenas depois de sua morte. Um breve relato sobre algumas de suas palavras e obras foi preservado, chegando até nós, e este registro, embora fragmentário e incompleto, é devidamente avaliado como o maior tesouro do mundo. A mais antiga e mais extensa história de sua existência mortal encontra-se na compilação de escrituras, conhecidas como Novo Testamento. Na verdade, pouco foi dito sobre ele pelos historiadores seculares do seu tempo. Ainda que poucas e curtas sejam as alusões feitas por escritores não bíblicos, no período imediato ao do seu ministério, são entretanto suficientes para corroborar o registro sagrado, no que concerne à realidade e ao período da existência terrena de Cristo. Nenhuma biografia adequada de Jesus, como menino e homem, foi ou pôde ser escrita, pela simples razão de que não existem dados para compô-la. No entanto, homem algum jamais viveu, sobre o qual tanto tenha sido dito ou cantado, e nenhum a quem tenha sido devotada uma porção maior da literatura mundial. É exaltado por cristãos, maometanos e judeus, por céticos e infiéis, pelos maiores poetas, filósofos, estadistas, cientistas e historiadores do mundo. Até mesmo o pecador herético, no abominável sacrilégio de suas imprecações, proclama a divina supremacia daquele cujo nome profana. O propósito do presente tratado é considerar a vida e missão de Jesus como o Cristo.
Neste sentido, seremos orientados pela luz, tanto das escrituras antigas como modernas, e assim dirigidos, descobriremos, mesmo nos estágios iniciais de nosso curso, que a palavra de Deus revelada nos últimos dias é eficaz na ilustração e esclarecimento da Santa Escritura dos tempos antigos, e isto em assuntos da mais profunda importância. Ponto 3. Ao invés de iniciarmos nosso estudo com o nascimento terreno do Santo Menino de Belém, consideraremos o papel do Filho primogênito de Deus nos primeiros conselhos dos céus, quando foi escolhido e ordenado para ser o Salvador da raça de mortais ainda por nascer, o Redentor de um mundo então em seus estágios formativos de desenvolvimento. Estudá-lo-emos como Criador do mundo, como o Verbo poderoso, através de quem se realizaram os propósitos do Pai Eterno, na preparação da terra para a habitação de seus filhos espirituais, durante o período de provação mortal. Jesus Cristo foi e é Jeová, o Deus de Adão e Noé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus sob cujo comando têm falado os profetas, o Deus de todas as nações e aquele que ainda reinará na terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seu nascimento extraordinário, ainda que natural, sua vida imaculada na carne e sua morte voluntária como sacrifício consagrado pelos pecados da humanidade, exigirão nossa reverente atenção, como também sua obra redentora no mundo dos espíritos dos mortos, sua ressurreição literal da morte física para a imortalidade, suas várias aparições aos homens e seu ministério posterior como Senhor ressuscitado em ambos os continentes, o restabelecimento da Igreja através da sua presença pessoal e da do Pai Eterno nos últimos dias, e sua vinda ao templo na presente dispensação. Todos estes acontecimentos do ministério de Cristo já se passaram. O curso de investigação, que nos propomos seguir, levar-nos a mais adiante, até a parte do futuro, a respeito da qual exista registro de palavras de revelação divina. Consideraremos as condições relacionadas à volta do Senhor em poder e glória, para dar início ao governo do reino dos céus na terra e para inaugurar o milênio de paz e retidão já predito. E ainda o seguiremos, mais além, no conflito após milênio, entre as forças dos céus e as do inferno, até sua vitória total sobre Satanás, o pecado e a morte, ocasião em que apresentará ao Pai a terra glorificada, com suas hostes santificadas, impolutas e celestializadas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma possuir autoridade divina para usar o nome sagrado, Jesus Cristo, como parte essencial de sua designação característica. Em vista desta elevada afirmação, é razoável inquirir a respeito da mensagem particular ou especial que a Igreja tem para dar ao mundo, concernente ao Redentor e Salvador da raça e quanto ao que tem para declarar, justificando sua solene afirmação, ou em defesa de seu nome e título exclusivos. Ao prosseguirmos em nosso estudo, descobriremos que, entre os ensinamentos específicos da Igreja a respeito do Cristo, encontram-se os seguintes. 1. A unidade e continuação de sua obra em todas as épocas envolvendo necessariamente a veracidade de sua preexistência e preordenação. 2. O fato de sua divindade pré-mortal. 3. A realidade de seu nascimento na carne, como produto inerente de sua linhagem divina e mortal. 4. A realidade de sua morte e ressurreição física, em consequência da qual o poder da morte será, eventualmente, sobrepujado. 5. O rigor da expiação, efetuada por ele incluindo a exigência absoluta de obediência individual às leis e ordenanças do Evangelho, como meio pelo qual pode ser atingida a salvação. 6. A restauração de seu sacerdócio e o restabelecimento de sua Igreja na corrente época, que é, verdadeiramente, a dispensação da plenitude dos tempos. 7. A certeza de seu retorno à terra, em futuro próximo, com poder e grande glória, para reinar em pessoa e presença física como Senhor e Rei.